começando a última live da primeira temporada de entrevistas desse projeto de jornalismo cultural da F. Cunha Produtora. Esse projeto que surgiu de forma completamente despretensiosa em abril de 2020 e cá estamos em dezembro encerrando esse primeiro ciclo de entrevistas, dessa primeira temporada. Então hoje a dinâmica vai ser um pouco diferente, né, para que eu possa contar para vocês os bastidores dessa primeira temporada e também como vai ser o projeto em 2021. Eu vou ser entrevistada pela Georgia Santos, jornalista com grande experiência em rádio, editora-chefe do Voz, portal de jornalismo independente experimental que eu faço parte da equipe, e uma grande entrevistadora. E ela que vai conduzir o papo a partir de agora, então eu vou chamá-la aqui para a conversa. Oi, Olá, Flávia. Georgia Santos. Tudo bem? Obrigado por ter topado, né, participar aqui. Tudo ótimo, imagina. Eu é que agradeço pelo convite, adorei o grande entrevistador. Agora eu vou ter que fazer justo, me colocou numa responsabilidade aqui, né? Grande entrevistador, agora eu vou ter que fazer uma grande entrevista, mas eu tenho certeza que vai ser uma grande entrevista, afinal de contas, né, Flávia? É um grande projeto. E eu quero começar, antes de mais nada, te parabenizando, realmente, porque é muito bacana. Eu sei que desde abril foram mais de 30 entrevistas e a gente vai falar um pouquinho sobre elas aqui, né? E sobre as escolhas e tudo mais. Mas eu sei que foi uma barreira que tu venceu. Então eu quero começar por aí. Conta pra gente por que tu pensou nesse projeto. Por que tu pensou nessas lives, nessas entrevistas. E de quebra, divide com a gente, porque eu tenho certeza que deve ser algo que incomoda muita gente, como foi superar essa barreira do, não diria medo, mas do receio do vídeo, né? Porque eu sei, a gente se conhece há 10 anos, a gente não precisa fingir aqui que a gente não é amiga, né, Flávia? Então conta, por que tu pensou nesse projeto? Qual foi a ideia por trás dessas entrevistas? Bom, primeiro, Georgia, teve uma grande curiosidade da minha parte. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, em abril desse ano, né, as lives começaram a surgir, pipocar por todos os lados, né? Tanto as lives musicais quanto as lives com entrevistas. E aí eu comecei a ver, isso aí é um fenômeno, né? Um fenômeno de comunicação e da área cultural, muita gente da área cultural fazendo, né? Não só jornalistas, pessoas, uma atriz fazendo live, um músico entrevistando alguém, conversando, né? Acho que muita essa necessidade de interação. Eu comecei a sentir essa vontade de experimentar. Só que ao mesmo tempo é o que tu falou, né? Eu pensei, por que tá me dando essa vontade? Porque se eu não gosto de fazer vídeo, tô louca, né? A pandemia tá me deixando louca. E eu fiquei um tempo pensando sobre isso. Porque daí, assim, eu acho que entram várias camadas aí, né? Eu acho que entra muito a questão da autocrítica que eu tenho, que é muito grande. Que acho que já no passado me impediu de aceitar propostas de trabalho, inclusive, para achar que eu não ia dar conta. Né? E aí tem essa questão do vídeo, né? Eu até falei sobre isso num post no Facebook, no meu perfil pessoal, abrindo meu coração ali no Facebook, e agora faço isso aqui no Instagram, né? Que é dizendo sobre isso realmente, de que eu não me encaixava no padrão de televisão. Né? Quando eu me formei lá no século passado, né? Quando eu fiz faculdade lá no final da década de 90, existia muito mais exigência para fazer vídeo. Né? Eu acho que passava pelo cabelo, que tinha que ser muito bem alisado, a chapinha. Mas até na minha época, Flávia, que não vamos dizer quando foi cada época, né? Mas na minha época, que foi um pouquinho depois da tua também, a coisa do cabelo ainda era um problema, né? Era uma barreira. E aí eu acho que já começou por aí, né? Já começou mal para mim. Porque daí, na época, eu tinha uma grande cabeleira volumosa, que eu era muito orgulhosa dela. E aí uma das minhas professoras de televisão da época queria me convencer a cortar o cabelo curto, que nem o da Sandra Nemberg, que era uma referência de uma mulher que, não sei se a Sandra Nemberg tem cabelo crespo, mas enfim, ela tinha o cabelo muito curto, e daí, independente do cabelo dela como é, né, se ficar comprido, ficaria dentro do padrão televisivo. E na época eu pensei, gente, jamais eu vou cortar o meu cabelo
por vontade de outras pessoas. Anos depois eu cortei porque eu quis, mas eu não ia querer me submeter, ainda mais para fazer um programa na televisão universitária, sabe? Não era uma coisa assim, vou fazer um convite para um trabalho, sei lá, na Globo. Bom, vamos pensar. Mas para fazer ali para um circuito interno da Famecos, não ia fazer, né? E aí, meio que daí já começou a rolar isso aí. E aí depois tiveram muitas críticas de outra professora, não vou citar os nomes, né? Mas uma outra professora que ela criticava muito o jeito que eu falava. E isso é uma coisa que eu acho que passou por muito, assim, da minha vida. Eu tenho Tu ouviu essa crítica em outros momentos também, não só na faculdade? Depois de formada muitas vezes, porque eu tenho um sotaque muito porto-alegrense, né, muito do Bonfim, né, como eu já ouvi, assim, com uma crítica, uma coisa meio jocosa, assim, falando sobre não era um elogio, tipo, que não. legal o teu sotaque do Bonfim, não. Não, era uma coisa tirando onda da minha cara mesmo, né, e meio que querendo me tirar isso, né, que eu não deveria falar dessa maneira. E aí eu fui levando isso, assim, de uma maneira que, ao mesmo tempo que eu tentava fazer com que isso não me afetasse, acho que uma parte de mim sim, porque eu sou uma pessoa insegura, eu sou muito autocrítica. Então, eu comecei a pensar, bom, eu vou ficar nos bastidores, é por isso que eu gosto tanto de produção. Né? Porque aí eu não aparecia, o meu cabelo não aparecia, a minha voz não aparecia, o meu rosto não aparecia. Né? Então, aí trabalhei bastante tempo em produção de rádio, né? Muito eventualmente entrando no ar. E aí, se tinha alguma crítica, era meio pontual, assim, era tão rapidinho que eu fazia que aí a crítica, tudo bem, né? 30 segundos no ar, tudo bem. Mas aí, sei lá, mais de 20 anos depois dessas primeiras críticas que eu recebi na época da faculdade, estava eu lá tendo vontade de fazer vídeo. E isso foi muito engraçado, né? Porque eu fiquei pensando, mas por que isso, né? Mas aí eu resolvi me experimentar. E aí, nesse sentido também, eu comecei a pensar que não era simplesmente para eu querer aparecer, não era esse o objetivo, né? Era eu tentar trazer algum conteúdo que eu considerasse como relevante, né, para fazer mesmo um registro histórico desse momento que a gente estava vivendo. Eu já tinha essa dimensão em abril de 2020 de que esse fato de a gente estar durante uma pandemia em distanciamento social, que a área cultural, assim como todas as áreas, mas a área cultural, que é a que eu atuo profissionalmente no momento, estava sendo muito impactada. Então, eu acho que as primeiras entrevistas, eu posso dizer que teve um primeiro ciclo assim, de entrevistas, elas foram muito nesse sentido, de perguntar para as pessoas como elas estavam lidando com a quarentena, com o distanciamento social. Até porque era uma novidade para todo mundo, né, Flávia? Tava todo mundo se adaptando, tentando entender quanto tempo será que a gente vai ficar aqui, quanto tempo será que a gente vai ficar nessa, né? E acabava sendo uma troca super legal, né? Com pessoas diferentes, de áreas diferentes também. E aí muita gente pensando, como ainda está se pensando ainda, né? Essa área aí de eventos, de shows, ainda continua, né? Sem poder retomar a pleno, né? E aí tinha muito essa coisa de curiosidade, né? Eu lembro em abril ou maio que eu comentei sobre a possibilidade de shows em formato drive-in, que era uma coisa que já estava acontecendo na Europa, e a gente ficou assim, mas será que vai ter em Porto Alegre? E depois teve em Porto Alegre. Então, assim, essas coisas de ficar comentando mesmo, né? Que eu acho que acaba sendo exatamente isso, de que as pessoas que assistirem agora vão saber, lá em abril era isso que o pessoal da música estava pensando. Então fica ali o registro disso, né? Realmente, né? Realmente ficou esse registro. Agora, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre os temas em específico, até porque, como tu disse, no início começou com esse registro, mas aí depois, enfim, né? A vida acontece e a gente precisa dar conta disso e os temas acabam se impondo, né, Flávia? Mas pensando um pouquinho antes de a gente passar para os temas, como é que foi para ti, então? Ok, tu rompeu a barreira e decidiu, vou fazer vídeo, que era uma coisa que te assustava. Como é que foi fazer o vídeo, fazer essas lives, essas entrevistas? Tu teve muita dificuldade técnica, por exemplo? Tu estava insegura? Não estava? Porque, bom, nós duas, a gente vem de rádio, né, Flávia? Até o Fabinho aqui que estava nos assistindo, ele disse que lembrou que nós éramos colegas na época da Gaúcha. A gente até se conhecia um pouquinho antes de eu ir para a Gaúcha, tu já estava lá. Mas a gente sempre trabalhou em rádio, né? É o que a gente estava habituado a fazer e mesmo agora a gente faz podcast. Afinal de contas, nós duas participamos juntas de 2 podcasts, né? Do Bendita Sois Vós e do Cantinho da Leitura, que depois a gente pode contar mais também.
Mas como é que foi, então, adentrar nessa aventura do vídeo aí? Teve muito problema, teve muita dificuldade? Como é que foi? Então, eu já comecei tendo dificuldade, porque na primeira live eu não conseguia entrar ao vivo. Eu não sei até hoje o que aconteceu, se era a minha internet, se era o meu computador, se era o aplicativo que estava desatualizado do Instagram. Só que no início eu chamei pessoas que eram muito próximas de mim. Então, a primeira entrevistada foi a Gabriela Leri, que é uma artista que eu gosto muito, com quem eu trabalho, que eu sou amiga. A gente sai, antes da pandemia, a gente ia fazer janta junto na casa dela, sair para num barzinho. Então, assim, eu mandei uma mensagem para ela desesperada, uns 2 minutos depois, Gabi, eu não estou conseguindo entrar no ar, eu não sei o que está acontecendo. E aí a Gabi, que é uma menina jovem, ligada em tecnologia, ela, Flávia, eu entro, eu te chamo, tá tudo certo. E aí ela entrou, ela fez a abertura, ela começou a tocar uma música para me esperar. Então, assim, deu tudo certo ali, né? Essa live, infelizmente, eu não consegui salvar. É a primeira, não tenho ela, por questões técnicas, né? Na época, porque também isso aconteceu, né, ao longo desse ano. O formato das lives foi mudando pro Instagram. No início, elas iam parar nos stories. Aí eu descobri um aplicativo que eu conseguia baixar as lives para poder disponibilizar o conteúdo no YouTube. Só que daí eu tinha que correr, eu tinha aquele tempo ali que estava disponível nos stories para não perder o conteúdo. Depois, sem muito aviso, né? O Instagram tem essa coisa meio mágica, assim. Um dia, quando tu vê, mudou. Aí teve um dia quando eu fui salvar, eu vi, olha, tá indo pro meu feed. Ah, é o IGTV. E aí eu fui aprendendo, né? Porque tem essa parte que eu acho que é legal, porque como eu sou muito curiosa e eu gosto de aprender, eu fui aprender mexendo, né? Eu fui aprender fazendo. E outra, né, Flávia? É uma coisa muito geracional também. Não que nós sejamos idosas, mas é diferente. A gente vê agora a gurizada com 12, 13 anos. É uma coisa, não sei, é quase instintiva, né? E então, às vezes demora um pouco mais para se acostumar, né? A gente tem agora aqui o Ataídes Miranda, por exemplo, está nos assistindo. O Ataídes é de outra geração ainda, mas está aqui assistindo a live, entendeu? A gente se adapta, não é mesmo? Exatamente. E assim, aí eu acho que a maior dificuldade que eu tive na parte técnica, fora essa primeira live, assim, foi a parte da internet mesmo, né? Porque daí, assim, é live caseira, cada um na sua casa. Não tem muito bem como saber como é que é a estabilidade da internet do entrevistado, né? E outra, né, Flávia, no início da pandemia tava todo mundo usando a internet ao mesmo tempo, tava super congestionado, né? Também. E aí, assim, o horário das minhas lives foi uma sugestão da Gabriela Leri, devo isso para ela, porque ela me disse, Flávia, às 10 da noite tem menos gente fazendo live, então tu vai ter mais possibilidade de audiência. Se tu pegar o fim da tarde, início da noite, tem muita concorrência. E aí eu mantive essa sugestão dela e realmente eu percebo que nesse horário tem menos gente fazendo live. As pessoas pegam aquele final do expediente e o início, né, do happy hour, assim, para fazer, né? E eu também decidi fazer nas sextas-feiras, porque também, para minha rotina era mais fácil, né? E como os artistas que eu entrevisto não tem shows, seria inviável fazer live se fosse fora da pandemia, numa sexta-feira às 10 da noite, com músicos, né, por exemplo. Seria impossível isso. Então, assim, eu peguei essa questão do horário também pela questão desse momento que a gente está vivendo agora, de pandemia. Né? Mas, assim... eu acho outra, que... né? Ninguém vai sair na sexta-feira à noite agora. Também, exato. Então, é uma forma também da gente bater papo. Exato. E assim, mas acho que a que teve mais dificuldade, assim, que eu acabei nem salvando pro YouTube, porque realmente não ficou com uma boa condição técnica, foi com o Rafa Machado, da Chimarruts. Tinha um monte de gente online esperando, porque ele tem muitos fãs, né? E a internet dele, eu não sei, tinha tido acho que um temporal no dia anterior, alguma coisa assim, a internet dele não rolava. Eu entrei e saí umas 2, 3 vezes, e aí aconteceu uma coisa assim, ó, ele entrava, assim, a tela estava dividida como está aqui agora, mas ele estava nublado, ele estava assim, não aparecia, só a voz dele. E aí eu pensei, não, vou encerrar aqui, vou agradecer e tudo bem, nem salvo isso, faz parte. E as pessoas ao vivo começaram, não, a gente quer ouvir o Rafa. Ele pode falar assim mesmo, a gente ouve ele, porque a gente quer ouvir. Eu pensei, bom, tem pessoas online pedindo, né? E eu falei, Rafa, tu te importa? Vamos fazer uma coisa meio rádio aqui, né? Conversando, eu vou te ouvindo.
E foi assim. Mas, para minha sorte, eu já estava já um pouco mais acostumada, né? Não foram as primeiras. Porque teve toda essa coisa assim de entrar várias vezes, eu ter que fazer várias vezes É que abertura de é formas diferente. diferentes. É. Né? Então, assim, com o tempo, claro, eu acho que tem muito isso, né? Com o tempo, com a repetição, eu fui ficando um pouco mais relaxada. Porque no início eu ficava muito nervosa. Eu sou muito ansiosa, eu sou muito nervosa. Né? Então, assim, as primeiras lives eu tava na pilha, eu ficava assim 3 dias antes pensando, meu Deus, o que eu vou falar? Eu vou falar bobagem, as pessoas vão me julgar, o que as pessoas vão dizer, o que eu tenho para acrescentar a esse assunto? E muitas coisas assim. E aí eu comecei a receber retornos muito generosos, muitos mesmo. No início de amigos, e aí a gente pensa, ai, amigo tá elogiando porque é amigo, né? Tá dando aquela força, né? Mas de repente eu comecei. Sabe? Tipo assim, ai, tá, amiga, vai lá, faz, tá legal. E aí a gente meio que dá aquela desconfiada. Mas aí daqui a pouco eu comecei a receber no Facebook, que é onde eu tenho perfil há mais tempo, eu reposto lá o conteúdo, né? Eu chamo pro YouTube. E aí eu comecei a receber inbox, umas pessoas que eu nunca interajo. Flávia, que legal a entrevista que tu fez com Que massa. fulano. Que bacana, continua com esse projeto e tal. Aí, tá, uma vez, 2, 5, 10, tá, tem alguma coisa que tá acrescentando no conteúdo, né? E só que eu não sabia como é que eu ia encerrar, quando eu ia encerrar, como eu ia fazer, até onde eu ia. E aí eu tava indo, né? Tava indo, assim. E aí eu recebi um convite para que a live fizesse parte da programação especial da Feira do Livro de Porto Alegre em novembro. Eu fiquei sabendo disso, sei lá, em agosto. Eu pensei, bom, temos aqui uma data, então eu Vou. tenho que manter, vou manter o projeto pelo menos até novembro. Né? E aí acabou rolando de ser hoje, então, essa live de encerramento. Encerramos hoje, então, essa primeira temporada. Mas é uma jornada bem interessante, né, Flávia? Um tempo bem razoável. Imagina, tu começou em abril, 32 entrevistas, é muita coisa. Haja produção, né? Agora a gente estava falando antes dessa coisa de se adaptar com o vídeo e tal. A gente tem vários colegas do rádio nos prestigiando aí. A gente falou do Ataídes, depois entrou a Kátia Hoffmann, agora o Kleber Grabowska entrou também. O pessoal tá nos acompanhando. E a Grazi tá dizendo o seguinte: arrasou, deixa eu ver aqui o comentário. Arrasou sempre. Adoro as lives e a possibilidade de conhecer outras pessoas com assuntos diversos. Foi lindo. É isso aí. Acho que esse é o objetivo, né, Flávia? De a gente fazer esse intercâmbio. E é muito legal porque foi isso, 32 pessoas, acaba tendo uma variedade muito grande, né? Mesmo que tu tenha essa veia cultural, enfim, em função do teu trabalho, acaba que a gente conversa com muita gente diferente e, como eu disse lá no começo, os temas às vezes se impõem, né? E alguns temas acabaram sendo recorrentes, né? Como é que foi isso também? Porque rolou uma adaptação conforme, enfim, as coisas foram acontecendo, né? Eu comecei com o tempo a perceber que, porque no início eu fazia lives, por exemplo, com músicos e eu pedia para eles tocarem, que era uma tendência que existia naquela época. Mas aí com edição técnica, às vezes travava a internet e tal, eu falei assim, bom, vamos ficar só no conteúdo mesmo, né? E aí eu comecei a ver que uma das minhas bandeiras como produtora é o protagonismo feminino na arte. Então isso foi recorrente, sem que eu meio que não planejei isso. Mas entrevistei muitas mulheres falando sobre isso, falando sobre a importância, o que tem de diferente de uma mulher estar em cima de um palco, por exemplo, por que ainda gera curiosidade, por que uma banda só de mulheres é notícia e uma banda só de homens não. Então são assuntos que eu acho que são importantes e são contemporâneos, né? Mas assim, eu percebi isso assim, né? De que havia essa recorrência de assuntos, né? Então aí dessa questão do feminismo em si, eu tive uma leva de entrevistas que foram com pessoas do meio cultural, mas falando sobre temas, sobre aceitação corporal, falando sobre questão de preconceito com a idade. São assuntos que eu acho que são importantes serem tratados, não só no meio cultural, mas que talvez com pessoas que trabalham com arte, elas tenham isso mais claro para elas, porque elas se expressam artisticamente através disso, né? E conseguem colocar isso para fora, talvez de uma forma mais estruturada, né? E teve também um outro tema que eu acho que apareceu bastante, foi a questão da luta antirracista, né? Felizmente que a gente pode falar sobre isso, infelizmente
o motivo pelo qual isso virou pauta no Brasil, né? Mas também tu conversou com algumas pessoas e esse tema acabou sendo recorrente também, né, Flávia? Sim, eu tive primeiro essa preocupação, acho que quando começaram os protestos nos Estados Unidos, eu comecei a pensar, não, eu preciso falar sobre isso, né? E até porque os artistas passam por isso, né? Passam por racismo de uma outra maneira, né? Mas passam também, né? Encontram mais dificuldades, mais barreiras no mercado, por exemplo. Então eu comecei a fazer a minha primeira entrevistada sobre esse assunto foi a Valéria Custódio, que é uma cantora e compositora muito talentosa, musicista também, que ela é de Mogi das Cruzes, e eu conheci ela quando ela veio fazer um show aqui em Porto Alegre, que eu fiz assessoria de imprensa desse show, e a gente manteve contato, ela é muito legal, e aí eu resolvi conversar com ela sobre esse assunto, e foi bem desafiador, assim, como entrevistadora. Eu que não tenho grandes experiências de entrevistadora, para mim foi bem difícil, fiquei um tempo me preparando para isso, assim, para realmente ter o tom que fosse adequado. Porque eu acho que isso é muito importante a gente pensar, né? A gente, como branco, quando vai falar sobre racismo, a gente tem que ter um cuidado, né? E uma preocupação de falar sobre o assunto, se mostrar empático, mas de não querer ditar nada, né? A gente está ali para ouvir, para aprender. Eu acho que eu aprendi muito sobre isso, né? E a live mais recente que eu fiz, que foi muito difícil, foi no dia que saiu a notícia do assassinato do Beto, né, no Carrefour. Eu estava muito impactada emocionalmente, eu tinha uma outra pauta naquele dia, e aí eu resolvi... Primeiro eu resolvi cancelar a pauta que eu tinha. Eu pensei, eu não vou conseguir aqui ficar falando, era para falar sobre como tinha sido a Feira do Livro. Eu pensei, eu não vou ficar aqui falando desconectada da realidade, não dá. O primeiro passo foi esse, foi pensar, não, aqui não é um programa de hard news, né? Mas igual eu não posso ficar desconectada da realidade. E aí a minha entrevistada, que era a Lu Tomé, me indicou uma escritora que tinha um livro falando sobre antirracismo. E aí eu entrevistei ela nesse dia, em que eu estava bastante abalada mesmo, assim. Mas a entrevista foi muito enriquecedora, justamente pela força e resiliência que essa mulher negra mostrou, né? Acho que isso também nos dá esse alento da gente pensar que a luta antirracista ela é necessária, ela é de todos, né? Mas que é necessário muita resiliência para que ela realmente dê certo, porque é uma coisa que tem que ser contínua, né? Infelizmente não vai terminar o racismo no Brasil a curto prazo, principalmente se a gente desistir. A gente pensar, é impossível acabar, não vamos fazer nada. Não, tem que continuar, né? Tem que resistir. E todo mundo tem que fazer a sua parte, né? A gente falou antes dos projetos que nós fazemos juntas, um deles é o Bendita Sois Vós, o podcast Política do Voz, e a gente até fez um episódio especificamente sobre isso, né, Flávia? E a gente fala justamente que não basta um tweet, não basta botar um quadradinho de luto no Instagram, precisa fazer mais. Né? No caso do Voz, a gente tenta tratar do tema à exaustão, porque tem que se falar nisso, né? Tem que se falar sobre o assunto para poder combater. E o interessante, eu acho que da live, e isso serve para outros assuntos também, é que acaba sendo uma conversa bem mais estendida, né? Quando é que se tem a oportunidade de fazer uma entrevista de 1 hora com uma pessoa? No rádio, na TV, mesmo agora com podcast, mesmo no YouTube, é muito raro fazer uma entrevista de 1 hora. E as lives normalizaram isso, né? Então é muito legal porque a gente pode realmente dissecar esses assuntos, né, Flávia? Seja esse da luta antirracista, mas outros também. Acho que o universo feminino, como tu disse antes, foi muito presente, né? Então, como é que tu sentiu, assim, essa diferença de adaptação de fazer uma entrevista relativamente curta ou fazer uma entrevista longa e usar só um pouquinho, seja no jornal, seja no rádio, e expor uma conversa ao vivo de 1 hora com as pessoas? É totalmente diferente, né? Como é que foi essa transição? E é interessante porque assim depende muito do entrevistado. Às vezes pessoas que eu conheço, que eu já convivi, minhas amigas, eu vou entrevistar e a pessoa reage de uma forma que eu não estava esperando. Fala de mais, fala de menos, né? E aí isso tudo a gente tem que ir levando, né? Porque eu meio que o que eu faço para me organizar como produção, assim, eu faço um roteiro básico, com perguntas básicas, assim, e mando para o entrevistado. Ó, a conversa vai ser por esse caminho, mas eu não vou fazer só essas perguntas. Porque, claro, sim, até porque
Não, e não é uma entrevista que tu vai, sei lá, apertar o presidente do Congresso Nacional, o presidente da Câmara. Não, é uma conversa com uma pessoa Exato. amiga, né? Isso, exato. E também muito assim, a minha ideia é tentar fazer aqui conversas que não sejam perecíveis. Conversas que não sejam sobre um evento que vai acontecer e que, olha só, amanhã vocês têm que comparecer, ó, um evento online, vão acompanhar. Não, de tentar fazer coisas que o ano que vem, se alguém assistir aquele conteúdo, ele vai poder assistir e tá ali, né? Teve uma outra live que eu fiz que foi diferente, assim, que eu resolvi fazer, falando sobre o fim do patriarcado com um historiador, um amigo meu, com o João de Los Santos, que O no fim do início tava. patriarcado com um homem. E aí no início ele tava assim, não, mas Flávia, eu vou te indicar, tem um monte de historiadora legal que eu conheço. Eu falei, não, mas eu quero falar com um homem. Ele, como assim? Eu falei, porque eu quero falar com um homem, porque eu quero que homens ouçam um homem falando Perfeito. que é necessário acabar com o patriarcado. E aí a gente fez pelo um viés, um Legal. recorte de falar sobre Rio Grande do Sul, até por uma questão de tempo, porque apesar de ser 1 hora de duração, se a gente for falar como é que começou o patriarcado no mundo, a gente vai precisar de, né, temporadas longuíssimas. Né? A nossa conversa que já tá com meia hora, sabe? Exato. E aí, então, até esse é um assunto que eu pretendo algum dia ter, talvez um programa no YouTube, alguma coisa que seja semanal, mensal, não sei, porque o João ficou muito disposto a falar e foi muito engraçado o que aconteceu, a reação das pessoas. Não tinha muita gente ao vivo, não teve quase nenhum comentário. E eu, tudo bem, não tem problema, vamos lá, vamos seguir em frente e tal. No próprio Instagram teve poucos comentários. Quando eu coloquei no YouTube, tiveram alguns comentários só de homens. E pro entrevistado, pro João, o historiador, muitos amigos dele vieram falar inbox. Talvez por medo de retaliação, né? De tipo assim, vai ter alguma feminista que vai aqui me xingar. Aí eu escrevo, tu falou umas coisas muito legais, eu fiquei refletindo, o jeito que eu crio as minhas filhas, o jeito que eu tenho que lidar com as mulheres com quem eu trabalho, o jeito que eu tenho que lidar com a minha esposa. E é isso, né? Eu acho que isso é importante, despertar essa mentalidade diferente nas pessoas. Plantar de uma maneira assim, né? de que o feminismo que eu defendo, né? Eu não tenho nenhuma vertente específica do feminismo, mas o feminismo que eu defendo, ele é inclusivo, ele é muito essa questão de se pensar no feminismo como uma ferramenta mesmo, assim, como um instrumento do fim do preconceito, dos homens e mulheres se respeitarem. É isso. Então, por isso que os homens têm que estar junto, porque eles têm que aprender, eles têm que entender a necessidade do feminismo, né, e do fim do patriarcado. Com certeza. Agora, Flávia, vamos para a parte mais engraçada, digamos assim, porque se tem uma coisa diferente também nas lives, que a gente tem que se acostumar, são os imprevistos, né? Não que isso não aconteça numa rádio, numa TV, mas é diferente, a gente está em casa, às vezes não tem o equipamento adequado e algumas coisas fogem do nosso controle. Uma delas, por exemplo, é justamente a participação do público. O Kleber Grabowska está aqui perguntando qual é o teu critério para utilizar uma pergunta do público que acompanha as lives. Não quero dizer nada, mas eu estou desconfiada que o Kleber te fez uma pergunta e tu não perguntou para o entrevistado. Deve ser. Qual é o critério? O Kleber uma vez entrou numa live e fez algumas perguntas, né, assim, engraçadas. E eu ainda estava muito nervosa, era a minha segunda live. E aí eu pensei, gente, eu não consigo assim, interagir dessa maneira, né? E aí eu preferi ignorar, né? E tem uma outra coisa também, que assim, que como às vezes passa, né, na conversa. Às vezes tu tá ali conversando e passa. Piadas à parte, né, que o Kleber tá mexendo aqui com a gente, mas como é que tu faz mesmo, assim, qual é o teu critério e como é que fica? Porque às vezes vai passando, a gente não percebe, tem que voltar, deixa passar uma pergunta. Às vezes eu só agradeço a todo mundo que assistiu a live ao vivo, as perguntas, os comentários e tal. Porque realmente, assim, às vezes, principalmente com entrevistados que falam muito, é mais difícil, porque às vezes a pessoa, assim, ela disparou uma pergunta. E aí, assim, o comentário estava ali, a pessoa ficou, sei lá, 3 minutos falando. Aí já não encaixa mais, daí tu vai ter que voltar ao assunto, sabe? Então, é mais difícil, né? E essa interação
dos comentários, ela faz com que, por exemplo, eu não gosto de live em que a pessoa fica ali, o fulano entrou, não sei quem entrou, legal, fulano, né? Porque para quem vai assistir depois que não é ao vivo, para mim não faz muito sentido, sabe? Para quem vai assistir lá quebra. no YouTube, não, para quem vai assistir lá no YouTube, por exemplo, que é o outro lugar em que eu disponibilizo as entrevistas, meio que quebra essa questão do conteúdo que eu quero produzir, né? E até por isso, né, que já dando spoiler aqui para falar da segunda temporada, por isso que a segunda temporada vai ser no novo formato, justamente porque senti a necessidade de ser de uma outra forma a dinâmica da conversa. E só um pouquinho antes de a gente ir para o futuro e para a nova temporada e tal, outra coisa que foge ao nosso controle às vezes é justamente a gente não estar no ambiente adequado, né? Quem te acompanha desde o início das lives percebeu que o cenário mudou, por exemplo. Tu fez adaptações para isso? Como é que tu preparou o cenário? E eu soube também que teve um episódio com um pedestal? Ou estou enganada? O que aconteceu? Essa do pedestal fez foi contigo, horrível. Flávia? Não, então, eu comecei as lives fazendo no meu quarto com um fundo preto, que era que é a cortina que tem no meu quarto, porque era o que eu tinha ali. Aí teve um dia que a Camila Diesel, apresentadora da Rádio Guaíba, que foi uma das minhas entrevistadas, que é uma amiga que eu tenho, que a gente quase não se encontra, mas a gente tem muitas trocas virtuais, assim, conversando. E aí teve um dia que ela me falou, tá legal o teu programa, mas tu já pensou, tu não acha que tá legal ter um fundo um pouco mais claro, assim, não sei se aquele fundo todo preto te favorece. E sim, eu também, né, sempre de roupa escura, né, então, tipo, ficar aquela coisa, assim, sem nenhum contraste, né. E aí eu pensei, vou tentar mudar, né? E aí eu fui tentando mudar. Aí agora aqui eu tô no meu projeto de escritório, que tá em obras ainda, com um fundo mais bonitinho, né? Todo diferente e tal. Não, mas rolou toda uma produção aí. Isso são exato. Máquinas de escrever, câmeras. Isso, só que, por exemplo, no dia que tá muito quente não dá, porque aqui não tem ar-condicionado. Então hoje, como tá um dia, um clima mais ameno, eu faço aqui. Aí às vezes eu faço no meu quarto, que é onde tem ar-condicionado, porque eu suo muito, não dá, né? Não tem como. Então é muito. E aí eu coloco a minha mesa onde eu costumo trabalhar, coloco um quadrinho atrás, faço algum cenáriozinho, né? Mas a questão do pedestal foi o maior mico que eu paguei, porque eu fiquei muito envergonhada. De todas as coisas assim, que já teve em live, assim, eu fiquei muito envergonhada, de verdade. Porque eu fui mexer, assim, a minha entrevistada, a Fernanda Ferrão, nossa amiga, jornalista maravilhosa, lá de São Paulo, as amigas dela acompanhando, né? E aí, daqui a pouco, eu fui mexer, assim, para ajustar alguma coisa. E meu pedestal, que eu tinha na época, super improvisado. Na verdade, meu pedestal, ele era um pedestal de microfone, porque meu marido trabalha na área técnica de eventos, então a gente tem essas coisas em casa. Ele deu uma adaptada ali, pegou um suporte que tinha de, sei lá, da onde que ele tinha uma coisa para celular, então um monte de fita e tal. E eu, em geral, não mexia. Mas nesse dia da entrevista com a Ferrão, por algum motivo, eu não sei, eu não estava gostando do enquadramento, alguma coisa estava me incomodando, e aí eu fui mexer, e aí o troço caiu. Mas assim, e aí eu pensei, gente, o que eu faço? Será que eu saí? Será que eu tô ao vivo ainda? O que eu vou fazer? E aí eu fiquei meio desesperada, assim, para mexer, e aí ainda, até o troço assim, ó, eu aqui, a Fernanda me esperando, eu aqui com o dedo aqui. Foi lindo. E aí, né, mas o bom que era uma amiga, né, porque eu fiquei pensando, gente, se tivesse sido com uma entrevistada que eu não conhecesse, eu ia ficar morrendo muito mais de vergonha. Porque e na real, eu acho que... Não, super generosa, assim. É que eu acho que o mico, ele às vezes é sempre bem maior na nossa cabeça, né? Eu acho que quem tá acompanhando o live tá super acostumado com o celular cair, enfim, né? Passa carro, buzina, gato, cachorro, vizinho. Mas a gente fica super constrangido, né? E aí a Ferrão, maravilhosa, assim, super calma. Calma, Flavinha, isso acontece direto com a Ludmilla, tá de boas. Te organiza aí, continuando a conversa. Só que assim, eu já tava com um pouco mais de cancha por já tava fazendo há mais tempo. Eu não sei como é que teria sido se tivesse acontecido na minha primeira live, né? Se eu não ia congelar ali, travar, e o que eu faço agora? Né? Porque daí eu dei risada e falei, gente, acontece, segui, né? Não, e assim, né? Ok, a gente fala de live como
no nosso caso, nós somos jornalistas, mas tem muita gente que não é jornalista e tá fazendo live e tá tudo bem e tá ainda menos acostumado com esse tipo de coisa, né? Porque quem lida com isso, quem trabalhou com ao vivo, seja em rádio ou TV, sempre acontece alguma coisa, né? Nunca falta história. Bom, olha a gente para gravar um podcast, eu acho que a gente nunca consegue começar no horário. Nunca. Sempre alguém vai parar numa sala sozinho, aí o outro não consegue acessar. Aí quando tá tudo certo, clonam o meu cartão de crédito, né, Flávia? Aí também não dá para começar no horário. Sempre acontece alguma coisa. Eu lembro que teve um episódio, faz muito tempo, a Ieda Cruz era governadora, e eu era repórter de política. Mas eu não... Não, eu estava na Guaíba, então eu não era repórter de política ainda. Eu não tava eu era repórter de política na Gaúcha, eu entrei em 2010 e aí foi a eleição do Tarso Genro. Mas enfim, ou eu estava na Gaúcha, na Guaíba, não sei, fui cobrir uma inauguração lá no Cais. E tava uma ventania. E eu trabalhava muito de vestido, né? E eu tava com um vestido que ele não era curto, mas ele era todo esvoaçante, assim. E era plissado ainda, e um tom super clarinho, assim, off-white. Eu não vou dizer que eu tava vestida que nem a Marilyn, porque eu seria ridícula se eu dissesse isso. Mas eu tava com um vestido claro, plissado. Pra quem não sabe o que é plissado, é aquela quando fica as preguinhas uma por cima da outra, e a saia faz assim. No Cais do Porto, com uma ventania. E eu fui entrar no ar ao vivo. E aí aquela coisa, né? Um celular aqui e um papelzinho na mão. Porque as pessoas acham que rádio a gente vai falando na nossa cabeça. Não, tem texto em rádio, né? Temos aqui o professor Tércio Sacol nos acompanhando para atestar o que eu estou dizendo. Professor da Famecos, de rádio. Existe texto em rádio. Então tava a Geórgia lá com texto. Ou seja, as duas mãos ocupadas, né? Texto aqui, telefone aqui. Bate um vento, Flávia. Mas um vento. Levanta toda, sai. Mas toda. Aí o que eu começo a fazer? E eu no ar. Eu não tava nem esperando pra entrar. Eu tava no ar. Eu comecei a dar ré. Comecei a dar ré até achar uma parede. Tipo, se eu me encostar numa parede, a saia não vai voar, né? Aí começou a voar pela frente. Aí eu comecei a me agachar. Eu fui me agachando. Assim, ó, é ridículo. A pessoa andando de ré, depois se agachando. E tudo isso ao vivo, né? Falando. E tu continuou falando. Continuei falando. Pleníssima, pleníssima. Só que aí também tem essa coisa. Se a gente fala da transição do rádio pro vídeo, né? Quem passou a moto aqui, se a gente fala da transição do rádio pro vídeo, também tem isso. A gente tá muito acostumado a não ter ninguém nos observando, né? E aí, de repente, essas coisas acontecem e a gente tá na frente da câmera. Claro que não foi a tua saia subindo, não é mesmo? Mas a gente fica desconcertado, não tem como. Sim, é que eu acho que tem essa coisa do inesperado mesmo, né? Eu acho que é isso que talvez que também fosse a minha preocupação de fazer as lives, né? Porque eu sou bastante espontânea, fora do ar, digamos assim, né? Gosto muito de falar, mas em situações profissionais e com pessoas com quem eu não tenho convivência, eu sou mais tímida, mais retraída, né? Fico muito preocupada com o julgamento e tudo mais. Então, no início também tinha muito isso, assim, de eu ficar muito séria, mesmo quando eu conhecia a pessoa, porque eu estava muito travada mesmo. Eu estava ali muito grudada no roteiro. Uma coisa tensa. Muito pensando, sim. E aí, depois, com o tempo, eu fui conseguindo me soltar um pouco, por exemplo, do roteiro. Eu tenho ali na minha cabeça mais ou menos como é que eu vou começar e como é que eu vou encerrar as entrevistas, mas se a coisa for pro outro lado, tudo bem, é normal, é uma conversa. E eu acho que isso é muito importante falar, né, de que tanto no YouTube quanto aqui, quanto, enfim, redes sociais, é uma outra dinâmica. Né? Eu acho que por exemplo, quem está acostumado, quem gosta de assistir uma entrevista em televisão, é outra coisa. É outro tempo, é outro timing, é outra maneira de se apresentar. Né? Por mais que eu acho que agora, né, as emissoras de televisão, com programas de entrevista, estão tentando fazer uma coisa um pouco mais descontraída, mas eu acho que ainda tem um limite que é diferente, né? É diferente. Mas mesmo assim, né, certamente a conversa que a gente está tendo aqui entre nós que somos amigas não é a mesma que a gente teria conversando fora do ar,
numa mesa de bar ou coisa assim. É diferente, né? Com certeza não. Né? Completamente diferente. Mas assim, o que eu fico pensando muito é nisso, né? De que existe um compromisso meu com o jornalismo, porque às vezes as pessoas têm essa tendência a achar que o jornalismo cultural é uma coisa menor, né? Vai lá entrevistar um roqueirinho qualquer, falar bobagem, vai falar de show e tal. E eu acho que existe uma importância do jornalismo cultural que talvez não seja valorizado pelas pessoas, porque muita gente associa a mero entretenimento, e a arte é muito mais do que isso. E mais do que isso, Flávia, eu acho que não é valorizado pelas pessoas, especificamente aqui no Rio Grande do Sul, não é valorizado pelas empresas. Né? Quantos programas, assim, a gente tinha programas de cultura em rádio que foram extintos. Acho que agora a gente tem a Camila Diesel, né, na Rádio Guaíba, que faz um trabalho super bacana, mas também não deve ser fácil, né? A Rádio Gaúcha tinha por quantos anos o programa com o professor Rui Carlos Osterman foi encerrado. Acho que hoje talvez o Jornal do Comércio tenha ainda... o Correio do Povo tem um caderno super bacana, que é o caderno de sábado, né? E o Jornal do Comércio também tem uma editoria de cultura super forte, com o Igor Natucci lá. Aliás, tu escreveu 2 reportagens esse ano para o JC também, né? Conta pra gente como é que foi essa... Porque acho que são 2 reportagens que exemplificam justamente isso que tu está dizendo, né? Relevância. É muito mais do que entretenimento, mais do que agenda, principalmente. Porque eu acho que quando se pensa em jornalismo cultural, as pessoas pensam em agenda. E não, é mais. Conta pra gente dessas tuas 2 reportagens. Eu acho que a pandemia veio também para desconstruir um pouco essa imagem do jornalismo cultural como agenda. Porque quando acabaram, não tinha mais agenda. Não tinha mais peça de teatro, não tinha mais show. Vai se acabar os cadernos de cultura dos jornais, não vai mais ter programa sobre isso. Então, eu acho que teve aquele momento que lá por março, abril, realmente ficou focado muito na pandemia e depois os jornalistas foram lidando com isso. Bom, e as reportagens que eu fiz para o Jornal do Comércio foi mais uma coisa que saiu da minha zona de conforto, né, porque as reportagens do Jornal do Comércio, essas matérias especiais que eles fazem, que saem às sextas-feiras no caderno Viver, são reportagens super longas, de grande fôlego. Que é uma coisa que eu não estou acostumada a fazer, trabalhando tanto tempo em rádio. Né? E nas matérias que a gente escreve para o Voz, como é para a internet, é diferente, não tem uma necessidade de tantos caracteres, a gente faz de acordo com o conteúdo que a gente acha. E ali não. E ali é necessário, por ser jornal, vai para a internet agora, mas sem a versão impressa, então é uma página inteira, né? E mais 2 páginas, né? Uma página dupla, né? Com conteúdo. E aí eu me ofereci para fazer, né? Eu consegui uma indicação para fazer, eu resolvi me experimentar fazendo isso. Foi um outro desafio, assim, e descobri que eu sou uma jornalista de reportagem especial muito pouco prática. Meu lado produtora não funcionou ali. Mas o resultado funcionou muito bem, porque tu fez 2 reportagens belíssimas. E olha, não é porque eu sou tua amiga, não, entendeu? São reportagens incríveis. Tanto sobre o Caio Fernando Abreu, que tu conhece melhor do que ninguém, quanto sobre as mulheres no blues, que também, olha, é um assunto que eu tenho certeza que tu tirou de letra. Mas eu te entendo, a coisa prática foi difícil de fazer, mas o resultado ficou incrível, Flávio. Eu assim, a primeira matéria que eu fiz foi em julho, eu acho. Foi sobre as mulheres no blues. E eu gosto muito de blues, mas eu não entendo de blues, né? Então eu fiquei preocupada em fazer esse resultado, mas eu resolvi, né, sugerir a pauta por esse viés de falar sobre protagonismo feminino nesse gênero musical aqui em Porto Alegre, que é um gênero musical ainda muito dominado por homens, né? Então comecei a investigar mulheres, fui atrás de nomes, né? Então peguei tanto mulheres que tocaram no blues na década de 90, no final da década de 80, quanto meninas de 20 e poucos anos que estão aí super arrasando nos palcos e tocando muito, né? Que claro que agora não estão tocando tanto, né? Estão tocando só em lives quando tocam, né? Mas de qualquer forma, eu acho que fica... E de novo essa questão do registro contemporâneo, né? Porque ali a gente fala sobre isso. Tem um projeto que é com mulheres no blues, que já teve 2 edições, que esse ano não teve por causa da pandemia. A ideia é que se tenha que em 2021 permaneça, né? E sobre o Caio Fernando Abreu, eu resolvi fazer sobre o aniversário dele. Então,
O título é Feliz Aniversário, Caio Fernando Abreu. Não podia ser mais óbvio, mas é como se a gente estivesse dando feliz aniversário para ele, né? Eu escrevendo Não, e assim, e as pessoas que eu entrevistei fazendo isso, para da quem não sua maneira. sabe, para quem não sabe, a Flávia é mestre em literatura e a dissertação de mestrado dela foi justamente sobre o Caio Fernando Abreu, sobre o jornalista Caio Fernando Abreu. Então, temos uma autoridade em Caio Fernando Abreu aqui, só para deixar bastante claro aqui para quem está nos assistindo. Tem gente que entende bem mais do que eu, né? Com certeza. Tudo bem, mas que, olha, do Caio Fernando Abreu, jornalista, tu pesquisou muito sobre isso, né, Flávia? Olha a síndrome de impostor aí. Não é porque eu sou tua amiga que eu tô dizendo. Tu sabe do que tu tá falando. Não, mas foi muito difícil por isso também, porque eu pensei que eu tinha que escrever uma matéria muito legal, pela memória do Caio, pelo que ele representa para mim também. Porque o Caio fez muito por mim sem querer, né? Tanto na parte da leitura, quanto o que representou para mim fazer esse mestrado na área de literatura, quanto coincidiu no final do meu mestrado ali, eu pedi demissão da Rádio Gaúcha. Não sei se foi inspirado pelo Caio ou não, que era um cara muito crítico ao jornalismo de grandes redações. Mas quando eu falei sobre isso na banca, na URGS, na época, o professor da USP que estava lá, ele falou, acho que o Caio te inspirou a tomar essa coragem de pedir demissão depois de 7 anos. Eu falei, talvez tenha me inspirado de alguma maneira. E essa reportagem que eu fiz, então, eu ouvi várias pessoas que conviveram com o Caio, falando sobre a importância dele em todas as áreas, na verdade, não só na literatura. O Caio é importante no teatro, é importante no cinema, é importante em diferentes gêneros literários, então foi super legal essa experiência, assim, e acho que esse 2020 tão difícil que a gente está vivendo, assim, é um momento em que eu procurei como uma maneira pessoal de manter a minha saúde mental, tentar criar projetos novos e me desafiar de diferentes maneiras para poder sobreviver ficando praticamente dentro de casa só, né? Então acho que a mente tem que sair para fora mesmo, né? Que se a gente começar a pensar muito só fico dentro de casa, não teria aguentado desde março até agora, né? E nós é que agradecemos, porque o resultado é muito, muito interessante. E a gente não costuma ler muitos comentários, mas tem um que eu faço questão de ler, porque eu acho que é justamente com relação a isso que a gente está falando, né? A gente está fazendo essa live de encerramento aqui desse teu projeto que começou em abril, dessa primeira temporada, aliás, agora a gente vai falar sobre o futuro, essa primeira temporada das lives, e das dificuldades e de como é fazer essa adaptação para algo tão diferente, sair tanto da tua zona de conforto, né, Flávio? Que é o que o Tércio Sacol está dizendo. O Tércio, que ele é professor da FAMECOS, do curso de jornalismo da PUC. E ele diz assim, é justamente o fato de tu atuar em tantas áreas, campos, plataformas, que fez eu querer tu conversar com os alunos aquela vez. Para eles causou estranhamento, positivo, porque quebrou estereótipos. Então, acho que isso que o Tércio está dizendo resume um pouco essa tua jornada, né? De tu tá trabalhando em tanta coisa. Meu Deus, tu trabalha com rádio a vida inteira, tu tá escrevendo para jornal, tá escrevendo para internet, participa de podcast, tá fazendo live e tudo dando muito certo, né, Flávia? Acho que isso precisa ser celebrado e é por isso que eu tô tão feliz de estar aqui, de conversar contigo hoje, poder conversar contigo hoje, porque eu acho que é um encerramento super importante para esse projeto. E quem agradece é o público, porque tem 32 entrevistas maravilhosas. Agora, termina esta temporada, né, Flávia? Tu não tá nem um pouco a fim de parar de fazer entrevista, né? Conta pra gente. Depois de todos os retornos positivos que eu tive, né, eu comecei a pensar, vou terminar e vai ficar assim? Como é que vai ser? E aí eu decidi que eu acho que para mim, pelo menos, o formato aqui, essa coisa periódica no Instagram, para mim, encerrou. Né? Acho que existe é mais difícil de se fazer assim, essa coisa do ao vivo, né? Então, ainda estou pesquisando a forma, né, a plataforma que eu vou fazer as gravações. Decidi fazer em 2021 ainda por vídeo. Existia a possibilidade de eu tentar fazer parceria com algum estúdio para fazer as entrevistas presenciais, mas não me senti confortável.
Não sei se no segundo semestre de 2021 vou fazer isso, não sei se em 2022 vou continuar com o Vai que projeto, enfim. chega a vacina, alguma coisa para facilitar um pouquinho. Mas nesse primeiro momento, então, a ideia é ter uma plataforma para gravação da entrevista, né? E aí disponibilizar essa entrevista num formato multimídia, né? Que aí eu acho que talvez seja o diferencial, né, em relação ao que eu estou fazendo agora. Então, vai ser disponibilizado no YouTube, no meu canal da F Cunha Produtora, vai ser transformado num podcast, né, dessa parceria do projeto com o Voz, e também eu vou fazer como se fosse uma reportagem em cima da entrevista, né? Tô pensando ainda exatamente qual o formato disso, mas talvez assim, por exemplo, digamos que eu vá falar sobre feminismo, vou entrevistar uma atriz falando sobre feminismo, e aí posso entrevistar talvez alguém que tenha uma pesquisa na área de feminismo, que já vai falando, e vai estar junto nessa parte escrita. Vai ter né? um texto, é isso que tu quer dizer, vai ter um texto. Isso, vai ter um vídeo, vai ter um podcast e vai ter um texto também. Isso, e vai ser disponibilizado, então, no Voz, né, que é o portal de jornalismo experimental independente que a gente participa, então, vai centralizar o conteúdo ali. Né? Vai ter para quem quiser assistir o vídeo, para quem quiser ler o texto, para quem quiser ouvir o podcast, vai estar ali num lugar só centralizado o conteúdo. Muito bem cuidado no voz.social, voz com S. Né? No Twitter e Instagram, voz_social. Aliás, então, Flávia, por falar em voz, a gente já está chegando ao final aqui do nosso tempo. O Instagram não limita mais, então a gente não precisa sair correndo, mas acho que 1 hora tá um bom papo, né? Mas assim, fala quais são os projetos dos quais tu faz parte agora. Porque assim, essa primeira temporada está se encerrando, tu deve começar uma segunda temporada com entrevistas, mais ou menos, não no mesmo formato exatamente, mas com a mesma pegada, né? Com a mesma ideia. Mas nesse meio tempo, tu tá fazendo outras coisas. A gente falou aqui das reportagens do JC, mas tu também produz reportagens para o Voz, tu tem coluna. Conta para quem tá assistindo quais os teus outros projetos e onde é que eles encontram o material produzido pela Flávia nesse intervalo de entrevistas aqui. Então, eu ainda estou organizando, né, como é que vai ser essa segunda temporada, né? Não sei ainda a periodicidade do projeto, quando é que ele vai estrear exatamente, mas vai ser tudo muito bem divulgado nas redes sociais. Não se preocupem com isso, né? Isso aí é muito importante que sinalize para o público, né, quando é que vai ser, como vai ser, né? Mas assim, além dos projetos que eu faço no Voz, né? Tenho a coluna Voos Literários. Eu já fiz reportagens para o Voz também. Eu também trabalho como produtora, né? Estamos aqui no perfil da F Cunha Produtora. Então, nesse ano de 2020, eu produzi 2 livros, um livro infantil e um livro de contos adulto. Tudo online, né? Lançamentos online, interação online, né? Que é o meu novo jeito de trabalhar. Né? E agora estou confirmando um projeto que passou num edital da Lei Aldir Blanc para 2021. Então tem bastante coisa acontecendo também na área de produção, além da área de jornalismo. Né? Então, acho que é importante para a minha vida, assim, o verbo para a minha vida, eu acho que é conciliar. É o que eu quero fazer para 2021. Né? E tu tem um podcast novo, né? Também, é verdade. Fala do Cantinho também. Pois é, a partir dessa minha experiência de produtora editorial, eu propus, então, né, para ti, Georgia, que a gente fizesse juntas esse podcast, que ele surgiu dentro de um dos editais emergenciais surgidos durante esse momento de pandemia para a classe artística. A gente fez o primeiro episódio falando sobre a questão de como lidar com a pandemia com crianças, a partir da literatura. Então, a ideia é essa. A ideia é que a gente fale sobre grandes temas a partir de sugestões literárias e como abordar o assunto com as crianças. O segundo episódio a gente fez sobre literatura infantil e feminismo. E assim seguiremos, né, com periodicidade mensal, né, e falando sobre esses grandes temas, porque realmente, assim, eu tenho muitos interesses, mas o feminismo e a literatura infantil eu tenho um especial apreço. Então, quero continuar lidando com isso, trabalhando com isso de diversas formas.
E ficou muito legal. Então, eu acho que é bastante interessante, assim, essa é uma abordagem diferente, a do Cantinho, mas ao mesmo tempo conversa com os teus outros projetos, né? Então, tem a coluna no Voz, semanal, tem reportagens eventuais, e aliás, assim, né, Flávia, a gente é amiga, a gente se conhece há mais de 10 anos, a gente tem que tomar cuidado com os elogios para não parecer que é amiga elogiando, mas assim, nós já fizemos reportagens juntas. Eu acho que quem é jornalista sabe que tu não faz reportagem com quem tu não confia e acredita, porque é algo muito sério pra gente. Então, dividir esse trabalho contigo é sempre muito bom. E o resultado é sempre muito bom. Bom, vamos falar aqui, né? Nós já fomos premiadas juntas, então acho que a gente pode dizer que o resultado é sempre muito bom, não é mesmo? Mas falando sério, assim, acho que é importante mesmo a gente falar, jogar para longe essa síndrome de impostora que às vezes a gente merece um biscoito, né? Então não é elogio da boca para fora. Não, e principalmente porque tu teve que me convencer, né? A matéria que a gente foi Tem isso premiada, ainda. eu tinha sugerido a pauta, tinha sugerido acho que até as entrevistadas, né? Como é que a gente poderia Sim, fazer tu a produziu a abordagem. matéria e aí tu não queria fazer. Porque eu não sou repórter, né? Mas assim, Sim. posso. Pois é. De vez em quando eu sou, vamos dizer assim, né? É sim. É Mas, sim. mas é da mesma maneira, por exemplo, que eu não me enxergava como entrevistadora, né? E aí, a partir desse projeto aqui, agora, hoje em dia, eu acho que sim, sou uma entrevistadora. Ainda é estranho para mim pensar sobre isso, mas sim, preciso me assumir, né, esse meu lado profissional também. Sem dúvida, tu é entrevistadora, é sim repórter, com um troféuzinho na estante, é podcaster, é produtora, enfim, tu é uma excelente e completa jornalista e produtora editorial. Flávia, foi muito bom poder dividir esse momento contigo para falar desse projeto que eu sei que é muito importante para ti, que foi difícil no começo e tu persistiu e teve frutos incríveis, sabe? Eu acho que tu merece todos os aplausos. É super bacana tu ter vencido o medo, o receio, fantasmas do passado, não é mesmo? Super importante isso, e eu tô muito feliz de estar aqui contigo dividindo esse episódio, digamos assim, final, essa live final dessa primeira temporada, que seja a primeira de muitas. E como sempre, eu te desejo todo o sucesso do mundo. E eu espero que a gente ainda trabalhe muito juntas, que a gente ainda faça muita coisa. Aliás, para quem tá aí acompanhando, fiquem de olho, porque em seguida, sim, a gente vai lançar algumas coisinhas juntas. Não é mesmo, Flávia Cunha? Mais Então, coisas, né? Mais mais coisas. coisas. Porque a gente não faz coisa o suficiente, a gente precisa fazer mais. Então, muito Aí, obrigada pelo convite, Flávia, e tudo de bom. bom, antes de me despedir aqui de quem está nos assistindo, eu quero agradecer as mais de 30 pessoas do meio cultural, não só de Porto Alegre, eu tive entrevistado também, estou lembrando agora de Portugal, tipo uma entrevista internacional aqui, o pessoal de São Paulo também que falou, mas principalmente o pessoal da classe artística de Porto Alegre, que deu entrevista aqui, que eu fiz essa curadoria mesmo, né? Teve uma escolha, teve critérios para esses convites, então agradeço muito as pessoas que aceitaram. Quero dizer, então, para quem ainda não me segue, para me seguir no YouTube, procura lá, F Cunha Produtora, porque lá tem todo o conteúdo centralizado das lives que foram produzidas, né? E que vai estar lá, o da segunda temporada. Me sigam lá, preciso de mais seguidores lá, por favor. E também dizer, né, Georgia, acho que é bom a gente reforçar voz.social, voz com S, né? Para quem... O link está na bio para quem está assistindo aqui no Instagram, está na minha bio aqui da F Cunha Produtora, porque como eu estava divulgando muito os textos que eu faço ali, eu resolvi botar na bio. E para quem quer saber mais sobre o meu trabalho como produtora, pode acessar flaviacunha.com.br também. Então aqui estão todos os contatos, as formas de me localizar enquanto eu não retomo as lives de entrevistas. Então, agradeço muito, então. Obrigado, Georgia, por essa oportunidade de ser entrevistada por ti. Foi uma honra. Tá bem, gente? Imagina. Obrigada. Abração.